Reforma sem dor de cabeça. O passo a passo que ninguém te conta. Reformar a casa é um sonho, mas que facilmente pode acabar virando um pesadelo se você não souber por onde começar. E o problema que ninguém te conta é esse passo a passo real ali para tentar evitar a dor de cabeça, gastar menos, principalmente chegar no resultado que você tanto deseja. Se você quer reformar, mas morre de medo da bagunça, dos gastos extras, do tempo da obra, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como que você pode planejar a sua reforma organizada de forma prática e com menos estresse possível. Então, o que eu vou te contar nesse vídeo? Como que você pode planejar a sua reforma sem se perder ali no meio? Quais decisões você deve tomar antes de iniciar a sua reforma? Como você pode evitar alguns erros que vão te custar caro? E também quais são ali alguns segredinhos que a gente tem para ter uma reforma feliz. Eu sou a Yumi, uma das arquitetas especialistas em design de interiores na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para sua casa dos sonhos. Eu sei que muita gente vai estar adiando ali o sonho da reforma, tem medo daquele caos, tem medo da parte da obra, e é por isso que eu tô aqui, justamente para conseguir te ajudar nesse passo a passo, nessa organização ali antes do início da sua obra. E o que que significa fazer uma reforma ali sem dor de cabeça? Quando eu tô falando de reformar sem dor de cabeça, não quer dizer que a gente vai conseguir planejar e ver todas as possibilidades de erro, ver todos os cenários que a gente vai ter numa obra. A gente não vai estar livre 100% dos imprevistos, porque os imprevistos, eles fazem parte ali do processo da obra. Quando eu tô falando de ter uma obra ali sem dor de cabeça, uma reforma sem dor de cabeça, significa que a gente vai ter um planejamento muito bem feito. Quando às vezes acontecer ali o imprevisto, na hora que ele acontecer, você não vai ter crises de calafrio, dor de barriga, arrepios. A gente vai conseguir lidar com eles de uma forma prática, porque a gente já vai ter ali um planejamento. E o que é o bom disso? Você vai acabar ganhando uma previsibilidade melhor ali do quanto que vai sair sua obra, quanto que você vai gastar, como que vai estar o resultado final, porque sem planejamento acaba virando praticamente um orçamento estourado desde o começo, né? Porque a gente vai ter um orçamento estourado, vai ter alguém que não aparece na obra, você vai comprar o material em cima da hora e vai descobrir que ele acabou. Então, acaba que viver a sua reforma ali como um processo leve, ele vai fazer e vai fazer com que você tenha ali esse processo dessa obra sem dor de cabeça, digamos assim. E é justamente essa falta de planejamento ali, de excesso de improviso na nossa obra, que faz com que tanta gente tenha tanto medo de obra. E que às vezes você esteja aí adiando essa sua reforma. Acaba que muitas vezes algumas pessoas começam a obra sem projeto, sem ter orçamento fechado, sem cronograma. Também acontece que a pessoa é totalmente inexperiente no assunto obra, no assunto reforma e quer reformar sozinha, quer reformar ali sem nenhum tipo de acompanhamento técnico. Então acaba que a gente tem uma imprevisibilidade muito maior do que vai acontecer na nossa obra. Bom, e se a gente for tentar pensar num paralelo ali, pegando outro exemplo que não seja de arquitetura, essa ideia de começar a reforma sem ter conhecimento prévio, sem você estudar, sem planejar, seria praticamente como a gente fazer uma viagem sem saber para onde a gente está indo, sem saber quais passeios a gente quer fazer, sem saber quanto dinheiro a gente tem. Acaba que você não tem absolutamente nada para conseguir te guiar no processo. Quando você sabe o motivo, quanto dinheiro você tem, quanto tempo você tem, isso vai te guiar ali na sua reforma. Então, você não vai cometer alguns erros clássicos, como, por exemplo, trocar um piso, fazer a instalação do piso novo, depois descobrir que antes desse piso você deveria ter passado uma tubulação para aquela área nova que você está criando aí na sua casa. Então, entender os porquês, os planejamentos, o que você quer, o que vai ser reformado, o que precisa ser feito, tudo isso faz parte desse processo da gente diminuir ali os nossos imprevistos durante a obra. Então, se a gente pudesse fazer aqui um passo a passo rápido de como se planejar a reforma, primeiro, você tem que entender o que você quer resolver na sua reforma. Então, você está reformando porque você precisa de mais espaço? Ou porque você acha que seus móveis já estão muito antiquados e você quer dar ali uma cara de mais contemporâneo, de móveis mais novos? Você, às vezes, quer só dar uma repaginada
nada para deixar a sua casa um pouquinho mais estilosa, mais a sua cara, ou tá faltando um pouquinho de funcionalidade. Então você tem que entender ali o que você quer resolver, qual que é o problema que você quer resolver com essa reforma. Porque você entendendo esse problema, você vai tirar decisões aleatórias. Por exemplo, quando a gente entra numa loja cheia de coisa, quando a gente vai no mercado com fome, e daí a gente tem uma listinha ali. Não, hoje eu tô no mercado com fome, mas eu vou comprar só o que tá na minha listinha. Se você vai sem essa listinha no mercado, você vai acabar comprando muito a mais. Você vai chegar em casa e você vai descobrir que tinham 3 potes de cappuccino já dentro do seu armário. Então, por isso que é muito importante a gente ter e entender o que a gente quer na nossa reforma. Bom, e depois que a gente entende ali o que a gente precisa, a gente tem que entender também o quanto que você pode investir. Então, tenha ali um orçamento, um budget, né, realista. Porque a gente tem que ter em mente que você não vai gastar só com material e só com mão de obra. Às vezes a gente tem alguns gastos extras ali que acabam sendo esquecidos de ser somados na conta. Por exemplo, você compra uma luminária, mas essa luminária tem o frete, tem o transporte. Às vezes pode ter algum imprevisto e esse frete ser um pouco mais caro do que você estava prevendo. Às vezes a gente vai ter imprevistos de forma geral na obra. Então é sempre bom ter ali uma gordurinha extra. Esses dias até aconteceu num projeto nosso que o pessoal da obra foi fazer a inspeção do forro de gesso. E na hora que eles abriram uma caixinha de inspeção, o forro inteiro simplesmente veio abaixo. Caiu o forro inteiro no eletricista que estava fazendo a inspeção. Por sorte, ele tá bem, não se machucou, ele tava com todos os EPIs corretos na obra. Só que o que aconteceu? O forro já era um forro existente do apartamento, ele já veio entregue pela construtora, só que quando a construtora fez esse apartamento, daí o pessoal tava dando uma olhada, eles usaram uns ganchinhos que prende a placa de gesso na laje de um material de baixa qualidade. Então, esses fiozinhos, eles já estavam alguns soltos, outros extremamente oxidados e algumas placas nem tinham sido presas, elas estavam só ali apoiadas pela amiga do lado. Então, quando ele abriu uma caixinha de inspeção, o forro veio inteiro abaixo. Então, o forro em si, ele não estava seguro. E acabou que aconteceu no começo da obra, o que foi muito bom, porque daí a gente conseguiu sentar o cliente junto com a equipe técnica, que seria nós, a equipe de arquitetura e a equipe de engenharia que estava tocando a obra. Ele teve um apoio ali para tomar a melhor decisão, que seria trocar o forro como um todo. Porém, a gente sabe que existe esse gasto. Mas, tendo toda essa base, entendendo todas as preocupações que a gente tinha com relação ao restante do forro do apartamento e tendo o apoio da equipe técnica, o cliente se sentiu seguro para tomar a decisão de trocar o forro todo. E como ele mesmo falou, bom, pelo menos aconteceu agora no começo da reforma, a gente já descobriu que isso poderia acontecer com a gente dentro de casa, às vezes alguns, a gente chama de pendural esse ganchinho, poderia começar a soltar com o tempo, e daí poderia vir a desabar depois. Então, veja que existiu um problema, mas foi simples, digamos assim. A gente conseguiu lidar com este problema, nós e o cliente conseguimos lidar com esse problema de uma forma que fez a diferença para que a obra seguisse de uma maneira tranquila. Bom, e seguindo esse fluxo, vou ter que puxar a sardinha pro meu lado e falar que ter um projeto bem definido é o próximo passo para você conseguir essa reforma ali mais tranquila, mais pacífica, né? Por quê? Porque o projeto ele vai ser um mapa da sua reforma. Então, você não vai acabar improvisando falando, não, escolhe esse piso aqui, vamos ver, espero que ele caiba, daí compra um piso que é muito grande para o seu ambiente, ou você coloca uma mesa e depois você não consegue puxar as cadeiras dela. Então, você ter todas as medidas, ter todos os materiais, as soluções que você vai ter ali dentro do seu projeto, dentro da sua reforma, elas vão te fazer não desperdiçar tempo e ser mais eficaz. E daí, com isso, a sua casa ela vai tornando realmente aquele formato que você tanto sonha. E se essas dicas já começaram a fazer sentido para você, você já pegou o papel e a caneta ali para anotar, não esquece também de dar um like no canal, de seguir aqui, que a gente vai gostar bastante de ter você por aqui e poder te ajudar nas próximas dicas para sua reforma. Só nesse exemplo do forro já deu para perceber também como foi importante a gente ter uma equipe de bons executores na nossa obra, né? E eu não tô falando aqui só da equipe de engenharia que está acompanhando a obra, eu tô falando também dos profissionais que estão realizando os serviços. Então, o pessoal do gesso, o pessoal do mármore, o pessoal do piso. Então, é muito bom você ter bons profissionais de confiança, porque daí eles vão conseguir te entregar com muito mais qualidade e com prazo. Porque às vezes a gente acaba fechando naquele mais baratinho, naquele que foi indicação porque o preço é super baixo. Pode ser que você tenha retrabalho, pode ser que aconteçam aquelas famosas situações de não
me entregou, atrasou 3 meses. Então, você ter uma equipe ali de confiança também vai fazer muita diferença para você conseguir passar por esse processo de reforma de forma mais tranquila. Vou te contar aqui que a maioria das vezes que a gente teve grandes problemas na obra foi porque nós testamos equipes diferentes das que a gente estava acostumado e a gente não pegou confiança no profissional. E foi praticamente todos os nossos problemas de obra foram relacionados a essa falta de conexão que a gente tinha com os profissionais, porque a gente não aceitou a qualidade que eles entregavam. Então, atraso, falta de preço. Por isso que a gente gosta bastante de manter os bons profissionais que estão com a gente. E falando de bons profissionais, hoje, algo que faz muita diferença aqui pra gente, que a gente gosta muito de trabalhar, é com a equipe de engenharia em obra, porque faz total diferença. Uma das principais diferenças que a gente tem com eles em obra é a parte de cronograma, porque eles conseguem detalhar toda a parte de demolição, elétrica, hidráulica, acabamento de pintura. Então, eles colocam num programa lá e daí eles montam pra gente e pra vocês, clientes, como que vai ficar a parte da sua obra. Então, quando que entra a pintura, quando que entra os acabamentos, quando que entra a parte de hidráulica. Então, cada etapa, ela é organizada e ela acontece ali dentro do seu período. E essa organização, além da gente saber mais ou menos quanto tempo que vai durar cada serviço, ela também é uma organização cronológica de como a obra vai acontecer, para não acontecer aqueles fatídicos casos de, acabei de instalar meu piso, depois eu descobri que eu esqueci uma tomada, agora eu vou ter que inverter a ordem, vou ter que quebrar meu piso, vou ter dor de cabeça, vou ter retrabalho. Então essa parte fica muito legal quando a gente tem esse acompanhamento dos profissionais. Eles também ajudam a receber material, conferir material, então acaba sendo um facilitador muito grande e além de acelerar todo o processo da obra, porque eles vão estar ali cobrando o pessoal, cobrando o pedreiro, cobrando o marceneiro, que eles têm que vir, que eles têm que entregar, que eles têm que cumprir os prazos também que eles estabeleceram. E outra coisa legal quando a gente usa o cronograma é que a gente também consegue ver as horas certas de comprar os materiais. Então, a gente não precisa comprar todos os materiais da obra inteira ao mesmo tempo, porque às vezes eu não vou usar ele agora, então eu posso segurar este meu dinheiro, eu posso economizar esse meu dinheiro agora para eu comprar ele mais para frente. Então, eu não preciso comprar todas as minhas louças metais, minhas torneiras, meus vasos sanitários agora se o meu apartamento tá cru, se ele não tem nem piso, nem revestimento, nem forro, porque eu posso comprar eles um pouco mais para frente se por enquanto investir na parte de piso, que vai bastante dinheiro, investir ali em bons materiais de piso e daí com o cronograma a gente consegue ver a hora certa onde comprar os materiais, porque a gente alinha os prazos de materiais a esse prazo do cronograma. E a nossa última diquinha para você se preparar bem para a obra é para você se preparar emocionalmente, porque sim, gente, a gente sabe, a gente trabalha com obra e a gente entende que isso mexe emocionalmente com vocês, porque vai ter barulho, vai ter poeira, são mudanças, tem a parte financeira também. Então, sabendo disso, sabendo que você vai entrar neste processo e que se você tiver bons profissionais para te acompanhar, ele vai ser um processo mais tranquilo, você vai conseguindo acalmar ali seu coração, você sabe que não vai ser um novo trauma ali que você vai estar criando. E dessa forma você vai conseguir passar por esse seu processo de reforma com mais leveza. E lembrando que para a gente chegar lá no resultado final, não tem como fugir, a gente tem que passar por esse processo de reforma. E agora eu realmente espero que eu tenha conseguido te ajudar a acalmar um pouquinho esse coração para você pensar aí com mais carinho em começar a sua reforma, em ter um processo. Aconselho que você dê ali uma listada, entenda tudo o que você quer, pegue esse passo a passo que a gente passou aqui para você conseguir reformar de forma prática, né? Me conta aqui qual que foi a sua maior dificuldade com a reforma, o que que te assusta, qual foi aquele pontinho que você ouviu, que uma amiga passou, ou que você mesma pode ter passado e que te deixou ali com um pouquinho de calafrio quando você escuta falar de reforma. Deixa aqui embaixo que eu vou gostar bastante de olhar e bastante de poder refletir sobre essas suas dificuldades. Um beijo e até o próximo vídeo.